Vamos falar sobre sexo, sexualidade e sexualidade infantil. Ai, meu Deus, lá vem a Denise com esse assunto, bicho de 7 cabeças. Por que é que muitos adultos encaram o assunto sexo, sexualidade como sendo um monstro debaixo da cama, como sendo um bicho de 7 cabeças? Geralmente, os adultos que não dão conta deste assunto, os adultos que problematizam falar sobre sexo, falar sobre sexualidade, lidar com o órgão íntimo, lidar com as partes íntimas. E tudo deveria ser um processo mais natural, inclusive mais saudável psicologicamente falando, porque se o assunto sexo dentro da sua casa, na sua família e na escola que o seu filho frequenta é um assunto lidado, encarado de uma forma como sendo um tabu, ele fica sendo um assunto proibido. E assunto proibido, eu não posso conversar. Eu não posso tirar dúvidas, eu não posso falar a minha opinião, eu não posso mostrar a minha curiosidade, porque é um assunto proibido. E como é popularmente conhecido, tudo o que é proibido instiga mais ainda curiosidade. Então, algo que eu começo agora falando para você que está me ouvindo. Será que na sua cabeça, sexo é um assunto bem resolvido? Sexualidade é um assunto natural? Você que está me ouvindo, você encara as questões de sexo, as questões de sexualidade como sendo questões naturais do desenvolvimento humano e assim sendo do desenvolvimento infantil? Porque se você não consegue lidar com o assunto de forma natural na sua vida, você não vai conseguir lidar com esse assunto de forma natural, segura e com clareza quando o seu filho precisar que você converse com ele sobre isso. Então, o adulto que não é bem resolvido sexualmente, o adulto que enxerga um monstro em qualquer assunto relacionado a sexo, a sexualidade, este adulto com certeza vai ter muito mais problemas, barreiras, preconceitos, esse adulto vai ter muito mais tabu para lidar com esse assunto com o próprio filho. E isso é um problema. Porque quando a criança pergunta algo para o pai e para a mãe, por exemplo, porque a criança pode perguntar para o tio, para o jardineiro, para o motorista, para a avó, para a babá, para a professora, para o professor, para o Zé da esquina na padaria. A criança, para o terapeuta, vários perguntam. A criança pode perguntar para quem ela bem entender. Dá 2 segundos na cabeça, a criança vai lá e pá, pergunta. Ou a criança pergunta para o adulto que ela sente mais segurança. Sim, porque as crianças percebem quando nós adultos damos conta do recado ou não. As crianças percebem se algum assunto estremece a nossa base, se a gente fica desestruturado com algum assunto. Então a criança sabe, aqui eu não posso ir na vovó, aqui eu posso. Aqui eu não posso ir na madrinha, aqui eu posso. Aqui minha mãe dá conta, aqui não dá. Aqui meu pai dá conta, aqui não dá. Olha só, por que será que minha mãe não dá conta desse assunto? Aí a criança começa a ficar pensando caraminholas. Olha só, porque o meu pai não dá conta desse assunto. Por que eu pergunto sobre isso? E minha mãe fala, isso é assunto pro seu pai, vai no seu pai. E minha mãe empurrou para o meu pai. Aí a criança vai correndo perguntar pro pai, e o pai fala, não, quem fica com você o dia inteiro é sua mãe, vai lá perguntar para sua mãe. Isso é coisa da sua mãe saber responder, não sou eu não. E a criança fica sem a resposta que ela queria, que ela precisava, e ela ainda ganha de presente a mensagem de que os pais não dão conta de um assunto ou de outro assunto. Então,
Eu não vou ficar falando aqui vagina e pênis. Não vou, porque aqui não é um assunto médico. Eu vou falar linguagem infantil, linguagem de criança. Então, eu vou falar pipi e perereca, tá ok? Que são os termos mais usados na nossa cultura, na nossa sociedade. Vamos lá. Vocês, pais, conseguem perfeitamente falar para a criança quando tem uma dor no ombro, quando tem que limpar direito o cotovelo, que a barriga é isso, que a orelha é aquilo, que o cabelo não sei o quê. Mas quando vocês têm que falar do pipi da perereca, já falam diferente. Tem outro tom de voz, tem outro olhar, fala mais baixo, arregala a sobrancelha. Então, o modo como vocês já falam do pipi da perereca já dá a entender para a criança que tem alguma coisa diferente ali, que tem alguma coisa especial naquela parte do corpo. Isso, repito, instiga a curiosidade da criança. Então, quando os pais conseguem lidar com mais naturalidade com o pipi com a perereca da criança, e o seu pipi e a sua perereca também, a criança lida com mais naturalidade. Existem famílias que ficam peladas dentro de casa, todo mundo fica pelado, a criança vê o pai pelado, cresce com o pai pelado, cresce com a mãe pelada. E existem famílias um pouco mais conservadoras, mais cheias de pudores, que a criança nunca vê a mãe pelada, nunca vê o pai pelado. Olha, eu não mexo, eu como terapeuta não mexo, não julgo e não condeno regras, costumes muito particulares de cada família. Eu penso que cada família tem as suas regras, os seus limites, os seus costumes, e isso tem que ser respeitado. Acontece que, quando estamos falando de assuntos relacionados à sexualidade, o que as famílias precisam saber é que crianças que crescem em lares onde os pais lidam melhor com essa questão de serem vistos pelado pela criança de vez em quando vai tomar um banho, não trancar a porta na hora do banho, a porta do banheiro, ou tá trocando de roupa, se arrumando para o trabalho, colocando pijama, enfim. Crianças que crescem em lares onde essa questão de trocar de roupa, de entrar no chuveiro, sair do chuveiro, é tida como mais natural, assim como você se jogar no sofá, ligar a televisão, andar descalço, colocar um sapato, assim como você comer na mesa, comer no sofá ou comer na copa, tanto faz. Essas crianças vão automaticamente crescer mais bem resolvidas, sim, com a própria parte íntima, pipi perereca, do que crianças que crescem em lares muito conservadores, onde essa área, essa parte aqui de baixo entre as pernas, essa parte do corpo humano é infalável, vamos dizer assim. É intocável e infalável, proibido falar sobre esta parte do corpo entre as pernas. Proibido tocar no assunto. E essas crianças que crescem em lares mais abertos ao assunto e ao convívio do pipi e da perereca de cada um, porque são partes do corpo como o braço, o nariz, a língua, o pé, o bumbum, essas crianças, quando tiverem uma coceira, uma ardência, uma dorzinha, um incômodo bem ali, essas crianças com certeza vão se sentir mais seguras em falar: papai, tá coçando minha perereca. Mamãe, meu pipi tá esquisito. Não vai nem passar pela cabeça da criança não poder falar sobre isso. Não vai nem passar pela cabeça dela que ela não poderia perguntar alguma coisa para o papai, perguntar alguma coisa para a mamãe. Porque é algo literalmente natural e não imposto. E não que a criança sabe: ai meu Deus, minha mãe não vai querer falar sobre esse assunto, mas tá coçando. E daí quando a criança tá explodindo de coceira, uma semana depois que a criança tem coragem: mamãe, tá coçando minha perereca, papai, meu pipi tá ardendo. E na verdade a criança já deveria estar sendo tratada com pomadinha, de acordo com receita médica, uns dias antes. Só que não foi possível porque a criança não conseguiu se expressar
expressar naquela casa. E por quê? Porque o ambiente não é favorável àquele assunto. Então fica aí uma boa reflexão para você, família, que está me ouvindo sobre isso, ok? Bom, uma das perguntas que as crianças fazem frequentemente para os pais e que tira qualquer pai da terra, deixa qualquer pai, qualquer mãe de cabelo em pé é: papai, mamãe, da onde eu vim? Como é que eu nasci? Como que faz um nenê? E a mãe pira, o pai pira, um fica delegando para o outro a função de falar para o filho sobre sexo. E muitas vezes o que a criança apenas precisa é uma resposta tão simples, que satisfaz a necessidade do momento. Tem uma piada que eu gosto muito. Para quem não sabe, eu, Denise, sou brasiliense. Então vamos lá. Joãozinho vira para o pai e para a mãe e fala assim: papai, mamãe, da onde eu vim? Ai, meu Deus, vai você, marido. Ai, não, vai você, esposa. Ai, meu Deus, como é que eu vou responder isso para ele? A mãe não sabia, o pai não sabia. Foram numa livraria, compraram um livro, uma enciclopédia. Tem lá o desenho da vagina, pá, toda aberta. Tem lá o desenho do pênis. Tem lá o desenho da penetração, da relação sexual, todos os 9 meses da gestação, o parto normal, o parto cesárea. Ai, meu Deus, quanta explicação. E aí eles sentam com o Joãozinho na cama e mostram todo aquele livro, olhando para a cara do Joãozinho, olhando um para a cara do outro. E o Joãozinho fica assim: nossa, é isso. Aí o Joãozinho vira para a mãe e para o pai e fala assim: ai, que confusão, porque a Maria veio do Rio de Janeiro, a Denise veio de Brasília e eu vim de tudo isso? É assim que eu nasci? É tudo isso? E os pais ficam: ah, como que eles poderiam ter simplificado? Então, sempre digo aos pais que a pergunta que a criança faz com 3 anos, com 4 anos, não é a mesma pergunta que ela faz quando ela tem 8 anos, quando ela tem 10 anos. Isso porque hoje em dia é muito difícil uma criança de 10 anos perguntar para os pais sobre sexo. Isso porque hoje em dia é muito difícil uma criança de 10 anos perguntar aos pais o que é sexo. Porque hoje em dia, com a modernidade, com a existência da tecnologia, com tudo tão precoce, tão rápido, tão adiantado, as crianças de 10 anos já sabem muito bem o que é sexo, já ouviram falar, as escolas já levaram palestrante, as professoras já conversaram com as crianças sobre isso. É muito raro, hoje em dia, uma criança de 10 anos que não sabe como acontece fisicamente, literalmente, uma relação sexual. É muito raro. Isso não quer dizer que a criança saiba, isso não quer dizer que a criança já sabe todas as variáveis de uma relação sexual. Nós estamos falando da relação sexual no sentido de como fazer um bebê. Como fazer sexo. Sobre a questão de sexo oral. Sobre a questão de sexo anal. Isso é um outro assunto. Algumas crianças já sabem e algumas não sabem ainda. Aí vai depender de o quanto estímulo extra a criança está recebendo. Uma vez, eu dei uma palestra em uma escola sobre sexualidade e a palestra era aos pais. Ok. Depois, a escola me chamou para dar uma palestra sobre sexualidade voltada para crianças de 9 anos. Eu olhei bem para a coordenadora, olhei bem para a diretora e falei assim: olha, eu virei para esta aula para as crianças de 9 anos com foco em orientar o básico, com foco em tirar dúvidas e com foco em falar sobre relação sexual com o fim de fazer um bebê. Como é feito um bebê, como um bebê sai da mãe, como é esse esquema todo. Só que eu quero deixar vocês, escola, cientes que eu tenho que estar preparada para qualquer
pergunta. Então, dentro da minha bolsa terá camisinha, terá absorvente interno, terá cartela de anticoncepcional, terei um diafragma também dentro da minha bolsa e a minha língua muito bem preparada para perguntas cabeludas. Quero que vocês estejam cientes sobre isso. E a escola falou, ok, tranquilo. No meio da aula, eu falando com as crianças sobre amor, sobre relacionamento, sobre como que faz um bebê, que a mamãe vai para a cama com o papai, namoram, quando eles ficam de porta fechada, eles estão namorando, fazendo um bebê, porque eles se amam, eles já são adultos, eles estudaram, eles trabalham, ganham dinheirinho, pagam as contas, sim. Nós temos que colocar os valores culturais, os valores familiares em cima disso, certo? Nós temos que plantar esses valores para as crianças, certo? Que sexo é coisa de adulto. Mesmo que, infelizmente, hoje em dia nós temos crianças, adolescentes perante a lei de 12, 13 anos fazendo sexo adoidado, mas nós sabemos que isso é inadequado, porque ainda não tem a cabeça formada ainda para lidar com a situação toda. Nós sabemos muito bem que, de modo geral, crianças de 12, 13 anos, adolescentes perante a lei, que estão já numa vida sexual ativa, infelizmente, geralmente são menores que estão sendo o quê? Não vistos. Isso mesmo, menores que estão sendo não vistos, não cuidados pelas suas famílias. Por isso estão com comportamentos tão inadequados. E a nossa sociedade está cada vez mais aberta às pessoas que são gays, aos homossexuais e aos bissexuais. E quem não está aberto deveria se abrir, porque cada um é o que é. A diversidade sexual existe no mundo inteiro e a diversidade sexual não vai existir porque você, ou o seu marido, a sua esposa, ou a sua mãe, a sua sogra, ou o seu vizinho é uma pessoa preconceituosa. Então, o ideal é que a gente abra a mente das crianças para que desde cedo elas consigam conviver com as diferenças da forma mais natural possível. Ok. Sanada a questão de como acontece fisicamente, literalmente, a relação sexual entre dois homens, uma outra menina perguntou como que seria entre duas mulheres. Olhei lá para a cara da coordenadora, lá para a cara da diretora, como quem diz, tá vendo? Os assuntos vão surgindo e eu sou a cuidadora do momento, responsável por dar conta desse assunto com as crianças. Então, lá fui eu falar com a maior naturalidade do mundo. Até porque, gente, é para ser assim. Uma relação sexual homem-mulher, ou uma relação sexual homem-homem, ou uma relação sexual mulher-mulher, a forma como você encara, a forma como você explica para a criança é para ser de uma forma natural, independente da orientação sexual de cada um. Até porque você que está me ouvindo como mãe, como pai, você não sabe se o seu filho, se a sua filha, que ainda é criança, é gay ou não é gay. Você não sabe. Eu não sei ainda se o meu filho Rafael é hétero ou se ele é homo, porque é apenas uma criança, não tem como a gente saber ainda e nem cabe ficar pensando nisso, certo? Se você dá permissão no seu coração, se você dá permissão no seu modo de conviver em sociedade com todos os tipos de pessoas, e falando agora com foco na orientação sexual, o seu filho vai se sentir seguro para ser o que ele é no momento adequado aí, na adolescência, na vida adulta, certo? Só que a minha aula para aquela turma de 9 anos não acabou não. Quando eu retomei o ponto, perguntaram sobre camisinha. Abri minha bolsa, 9 anos. Abri minha bolsa, peguei uma camisinha, abri, coloquei nos dedos, perguntei, alguém quer encostar? Alguém quer encostar? Todo mundo, eu não, eca. Foi só o primeiro a falar, eu quero.
Todo mundo, também quero, também quero, também quero. Ai, eca, que meleca, que óleo, ai meu Deus. Ok, mas eles sabem que existe camisinha, sabem para que serve, tiveram a orientação de uma pessoa contratada para isso no momento. Eu. No final da minha aula, uma menina que não teve coragem de fazer uma certa pergunta no meio de todo mundo, e olha que a aula foi bem tumultuada, teve um monte de pergunta que nem eu mesma esperava, tudo inesperado. Essa menina não teve coragem de fazer uma pergunta que ela queria no meio de todo mundo. Ela veio no meu ouvido, 9 anos, ela veio no meu ouvido e ela falou assim: tia, o que é goza? Ela não me perguntou o que é gozar. Ela me perguntou o que é goza. Na mesma hora eu pensei, essa menina está em um ambiente onde ela escuta algum casal transando e ela escuta alguém falando goza, goza, goza. Porque se ela quisesse, porque se fosse uma dúvida em relação ao que é o gozar em si, a pergunta dela teria sido outra. Teria sido, tia, o que é gozar? Mas não, ela perguntou o que é goza. E na hora eu pensei, ai meu Deus, como é que eu vou responder isso para ela? Mas eu tenho que dar conta do recado. Eu não posso deixar essa menina com essa dúvida ir embora. Olha a pergunta que ela me fez. Ela confiou em mim naquele momento. Uma pergunta tão cabeluda, tão profunda, inesperada para uma criança de 9 anos. Eu tenho que dar conta do recado. Eu pensei 2 segundos, olhei para ela, acho que bateu uma luz na minha cabeça. Deus deve ter me iluminado na hora, porque eu olhei para ela e falei assim: você gosta de bolo de chocolate? Ela falou, gosto. Eu falei, então, mas tem uma parte do bolo de chocolate que é meio sem graça, não tem? Que é mais seca. Aí tem um recheio super gostoso. E tem a cobertura, que geralmente é bem gostosa, não é? Ela falou, é. Eu falei, então, o sexo é assim. Sexo é como um bolo de chocolate. Tem uma parte que você não gosta muito, tem uma parte que você gosta mais ou menos, mas tem uma parte do bolo de chocolate que você vai falar assim, nossa, que gostoso esse bolo de chocolate. Nossa, vale muito a pena esse bolo de chocolate. Ela, eu falei isso. Então isso é o goza do sexo. Essa parte, nossa, mais gostosa de todas, essa parte do bolo de chocolate é a parte mais gostosa do sexo também. Que você, quando crescer, quando for mais velha, você vai ter um namorado ou você vai se casar, você vai fazer sexo e você vai ver que no sexo tem uma parte mais gostosa do que as outras partes. Entendeu? E ela falou, entendi. Falei, então tá bom. Dá um beijo na tia e tchau. E eu fiquei extremamente satisfeita com essa luz divina que veio na minha mente na hora que eu consegui dar um jeito de responder àquela criança. Então, quando as crianças perguntam para vocês, pais, qualquer coisa relacionada a sexo, vocês têm que dar um jeito de responder. Ah, Denise, e se eu não responder? A criança continua com a pergunta. Ela vai perguntar para outra pessoa e você não sabe o que a outra pessoa vai responder? Você não sabe como a outra pessoa vai responder? Você não sabe para quem ela vai perguntar? É para o professor de educação física? É para o jardineiro? É para o pedreiro? É para a faxineira? É para babá? É para o professor de história na escola? É para o diretor da escola? É para a terapeuta? É para a professora de português, de matemática? É para a mãe da amiga? Para o pai da amiga? Para quem essa criança vai responder? E você conhece esse adulto? Você sabe como esse adulto vai responder? Você sabe se ele vai responder verbalmente ou se ele vai mostrar algo para a criança? Você não sabe. E os perigos estão aí. Os perigos estão aí. Algo que eu quero deixar muito claro para vocês e que eu falei para essa menina do bolo de chocolate
O que eu falei pra ela? Quando você crescer, você vai ter um namorado, você vai se casar, vai ter o seu marido e você vai fazer sexo e você vai gostar. E você vai ver que tem um pedaço do sexo, um momento que ele é mais gostoso do que os outros momentos. Ok. Nós queremos sim que as nossas crianças cresçam entendendo que sexo é sim uma coisa gostosa, uma coisa boa. Não tem nada de positivo quando o pai e a mãe surtam e falam: para, coisa feia, pecado, assunto do demônio, assunto do diabo do inferno, coisa feia, é sujo, para com isso. Gente, se vocês quiserem que os filhos de vocês cresçam com uma barreira no pipi, na perereca, em tudo relacionado ao pipi e perereca, continuem falando isso. Sexo é para ser algo positivo, é para ser algo gostoso, é para ser algo saudável. Então não há problema nenhum em falar isso para a criança. Você falar para a criança que sexo é uma coisa boa não vai fazer com que ela queira fazer sexo. Agora, como criança, você falar para a criança que dirigir é legal não vai fazer com que ela pegue a chave do carro e saia dirigindo o seu carro com 5 anos de idade, com 9 anos de idade. Não vai fazer. Ela apenas começa a entender que tem coisas que são legais, que são gostosas, prazerosas, mas que fazem parte do mundo adulto e que um dia ela vai chegar nesse mundo adulto e ela vai poder fazer sexo e ela vai dirigir um carro e ela vai tomar uma caipirinha, vai tomar um golinho de cerveja, uma taça de vinho, acompanhando a mãe, acompanhando o pai, tudo dentro da idade adulta e em um ambiente saudável, onde ela já tem idade suficiente e adequada para isso, ok? Mesmo que nós adultos sabemos que na prática a situação não ocorre dessa forma, mas quando a gente conversa com as crianças, a gente planta essa ideia. A gente planta valores. A gente não chuta o balde, desiste antes de tentar. Não, a gente planta valores, planta ideias. A gente planta a esperança de que a criança cresça com discernimento sobre o que é da infância e o que é da vida adulta. Ok? Agora, um assunto que deixa os pais enlouquecidos é masturbação infantil. Ai, Denise, isso existe? Existe. Gente, geralmente a masturbação infantil começa a acontecer por um acidente. Gente, olha só, carinho não é bom? Não é gostoso? Um abraço, um carinho, um cafuné, alguém mexendo no seu cabelo. É muito bom um cafuné, eu adoro, nossa, é bom demais. Alguém lá no seu pé fazer uma massagem, até nas nossas mãos uma massagem. Porque que um cafuné lá embaixo seria diferente. Não é diferente, é muito bom também, não é mesmo? E daí as nossas crianças um dia, sem querer, dão um esfregão na perereca. Um dia, sem querer, a menina senta de um jeito que ela encosta a perereca no braço do sofá, no próprio calcanhar dela, no jeito que ela cruza a perna e ela... que cafuné interessante aqui embaixo. O menino lá com o pipi pendurado dele pra cá e pra lá, passa a mão aqui, dá um esfregão ali, põe a almofada em cima e tá, não mamãe, tô só vendo televisão com a almofada. Tá nada, sem vergonha, tá lá esfregando a almofada no pipi dele. Então as crianças geralmente descobrem o cafuné no pipi e na perereca de um modo acidental. E daí, quando vem que é gostoso, querem fazer mais. Afinal, a mãe e o pai não vão fazer um cafuné na perereca e no pipi dos filhos, não é mesmo? Até porque se fizerem, isso tem um nome. Qual que é o nome? Abuso sexual, certo? Então, como isso não vai acontecer dentro de casa, os filhos... eles mesmos vão fazendo cafuné no pipi e na perereca. Então, os pais primeiro precisam entender que quando vocês percebem que os filhos de vocês estão fazendo um carinho excessivo no pipi e na perereca, não tem problema nenhum vocês falarem, opa, isso é masturbação. Ok, esse é o nome, gente, porque as coisas têm nome, tá? Nome, masturbação infantil. Isso não faz dos filhos de vocês
crianças pervertidas. Isso não quer dizer que os filhos de vocês vão sair transando com todo mundo com 10, 11, 12 anos. Isso não quer dizer que o filho de vocês vai estuprar a amiguinha na escola. Isso não quer dizer que a filha de vocês vai sair por aí, desculpa o termo, dando para todo mundo do condomínio. E isso não quer dizer que tem alguém abusando sexualmente dos filhos de vocês. Isso não quer dizer que os filhos de vocês estão vendo pornografia no YouTube, no celular, e não jogando joguinho como eles falam para vocês. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer. Apenas eles descobriram a carícia no pipi na perereca. Ok? Vamos desmonstrualizar, quebrar tabus e vamos pensar que, geralmente, quem tem a maior fantasia sobre tudo isso é o adulto, não é a criança. E está certo isso, porque nós adultos sabemos todos os podres que ocorrem no nosso mundo com as nossas crianças. Então a gente fantasia, a gente fica na neurose, a gente fica na paranoia, todo mundo fica louco com medo que 1000 situações estejam acontecendo. Mas vocês não precisam encher os filhos de vocês com 1000 perguntas. Vamos simplificar, ok? E o que fazer então? Já que a criança descobriu por conta própria o cafuné no pipi na perereca, a masturbação infantil, o que fazer? Deixa, libera geral? Lógico que não. Porque se você permite que a criança fique se masturbando todo dia, 3 horas lá no sofá, na televisão, no banho, começa a trancar o banheiro, começa a trancar a porta do banheiro para tomar banho, enrola, o banho que era 15 minutos vira 45, e você não consegue entrar no banheiro, etc. A criança começa a colocar uma energia muito grande na parte sexual. E vamos lá, gente. Criança é criança. Criança é para pensar em sexo? Não. Criança é para ter foco de prazer sexual? Não. Criança é para ter o maior prazer físico dela no pipi na perereca? Não. Porque ela é uma criança. Isso vem depois, lá na adolescência, com mais maturidade, na vida adulta, etc, etc. Mas não na infância. Então, se os pais fazem vista grossa, fingem que não vem nada disso, o que é que acontece? Aí sim a criança vai ficando viciada naquele comportamento e aí sim ela pode começar a ser estimulada a ter uma vida sexual ativa mais cedo do que as amiguinhas, os amiguinhos do condomínio, da escola, por exemplo. Então, meu conselho, minha orientação a vocês pais é: tentem desviar o assunto. Desviar a atenção da criança, ok? Ah, tá vendo televisão? Vamos andar de bicicleta, vamos jogar bola, vamos no cinema com a mamãe, vamos no shopping com a mamãe, vem tomar um sorvete que eu acabei de comprar, vem aqui. Mas isso não quer dizer que vocês não vão tocar no assunto. Vocês podem e devem tocar no assunto. E escuta, tá gostoso aí esse carinho na perereca? Tá gostoso aí esfregar esse pipi desse jeito? Ai, Denise, você tá ficando louca. Eu nunca vou conseguir falar assim com meu filho. Nunca, nunca, nunca. Fale primeiro de frente pro espelho. Sério. Treine de frente para o espelho, veja a cara que você vai fazer, veja o tom de voz que você vai fazer, grava um áudio, manda para um amigo seu, pergunte a ele qual é a impressão que ele teve com o tom de voz que você teve na hora, certo? Faz um teatro primeiro, treina, já que esse assunto pega muito em você e é um assunto muito delicado mesmo. Ok? Mas qual é a importância de você olhar para o seu filho e falar: eita, mas tá sem vergonha esse cafuné eterno aí no pipi, hein? Nossa, mas tá um esfrega de perereca, hein? Geralmente, pode anotar o que eu estou dizendo, depois você entra no meu site, escreve me falando sério, hein? Escreva para me falar. Geralmente, quando você solta uma dessa para a criança fica sem graça e ela para na hora. Epa! Por que é que a criança fica sem graça? Olha, porque ela já sabe que ela não deveria estar fazendo aquilo ali.
Ela sabe que aquilo é coisa de adulto, que aquele cafuné é uma coisa especial, que criança não deveria estar fazendo. Porque se ela não soubesse disso, por que ela ficaria sem graça? Ela não ficaria sem graça. Ela olharia para você como quem não entendeu o comentário que você fez. E além disso, quando você fala algo assim pro seu filho, epa, esse pipi aí, hein? Essa perereca, vou te contar, hein? Olha só. Quando você solta um comentário assim para a criança, além de ter uma leveza de bom humor, você não está proibindo, sendo rígido, você não está tentando passar para a criança a ideia de feio, sujo, fedido, pecado, ok? Você fala com um tom bacana, com leveza, a criança pega nas entrelinhas da sua mensagem algo importantíssimo, fundamental para a vida dela. A mamãe está prestando atenção em mim. O papai está me enxergando. Eles não estão passando aqui na frente 300 milhões de vezes e fingindo que nada está acontecendo. Eles estão dizendo para mim que eles estão me enxergando. Eles estão dizendo para mim que eles estão prestando atenção no que eu estou fazendo e que eles estão de olho em mim e que eles dão conta do assunto e vão me orientar. Essa é a melhor e mais rica mensagem que vocês, pais, podem passar para os filhos de vocês em qualquer assunto. Não apenas sobre sexo, sexualidade, mas em qualquer assunto. Quando você banca o assunto, o seu filho sente que ele é enxergado por você. O seu filho sente que ele é importante para você, que você não é inerte, indiferente a tudo que ele faz, muito pelo contrário, que você está ligado e que você faz questão de carimbar cada atitude que o seu filho tem. Ele se sente de fato querido, amado verdadeiramente por você, mãe, por você, pai. E não como se ele fosse uma almofada jogada na sala, no tapete, no sofá de casa, como muitos pais fazem, ok? Então, não mostrem indiferença em assunto nenhum com os filhos de vocês. Pensem que eles vão se sentir importantes ao perceberem que eles estão sendo enxergados por vocês. Outro tópico, pessoal. Criança, namora ou não namora? Na infância de 30 anos atrás, não era nenhum problema falar que criança namora. A criança chegava em casa e falava, eu tenho um namoradinho, eu tenho uma namoradinha. E a mãe falava, é mesmo? Quem que é? Qual que é o nome? Ai, que lindo, que fofo. E ponto final. Ninguém encanava, ninguém estressava, não acontecia nada disso. Hoje em dia, existem campanhas acirradas, campanhas seríssimas, pregando nas redes sociais, criança não namora. Olha só, não sejamos rígidos com esse assunto. Veja bem, por que é que criança de 5, 6 anos, às vezes menos, começa a falar que está namorando fulaninho da escola, fulaninha da escola? Porque você, mãe, namora. Você, pai, namora. Vocês falam, o meu namorado, papai é o namorado da mamãe, mamãe é a namorada do papai, papai vai namorar a mamãe, a gente vai viajar esse fim de semana sem vocês, vocês vão ficar com a vovó, com o vovô, vai ser super legal o fim de semana com a vovó, porque o papai e a mamãe vão namorar. Papai e a mamãe andam de mão dada no shopping porque a gente é namorado. Então isso é falado o tempo todo para as crianças, que o papai e a mamãe namoram. Papai e a mamãe dão um beijo na boca porque são namorados. Então isso é normal. Da mesma forma que a criança imita vocês pais em todos os assuntos, em comer salada e não comer salada, em palavrões ou não que as crianças falam, certo? Nos hábitos de leitura, as crianças imitam em tudo os pais, não é verdade? Imitam em tudo os cuidadores que ela mais tem contato, mais tem convivência. Como que a criança não iria imitar os pais também em relação a esse assunto de namoro?
Então, o que interessa nesse assunto, o que é importante nesse assunto, é quando é percebido pela escola, pelo terapeuta, pela família, por alguém que cuida da criança, que aquele eu tenho um namorado, aquele eu tenho uma namorada, aquela frase está dentro de um contexto inadequado. Quando é só o contexto infantil, inocente, sem malícia, minha gente, não tem problema, porque faz parte da vida da criança. Ouvir que a mamãe namora o papai, por exemplo, que o papai namora a mamãe, por exemplo. Então não precisa monstrualizar a palavra namoro, o termo namoro o tempo todo. Até porque é uma criança, por exemplo, de 5 anos, que chega da escola e fala: eu estou namorando o Pedrinho. Ela nem falou pro Pedrinho que o Pedrinho é namorado dela. Ela que pôs na cabeça dela. No dia seguinte ela vai falar: não tô mais namorando o Pedrinho, não. Tô namorando o Rafael da tia Denise. No outro dia ela vai chegar e vai falar assim: ah, quer saber? Eu tô namorando o Pedrinho ou Rafael? Pedrinho ou Rafael? Porque eu não sei quem é mais bonito, eu não sei quem é mais legal. Ah, e eles sabem que você tá namorando ele? Não, não sabem, é segredo meu. E, gente, isso é tão interessante, é tão divertido saber como que funciona a inocência da criança. Não tem problema nisso. Ela não está beijando na boca. Ela não está indo atrás de algum murinho na escola, passar a mão no pipi do menino, falar para o menino passar a mão na perereca dela. Isso não está acontecendo. Se estiver acontecendo, aí a intervenção é outra, aí a abordagem do adulto é diferente. Mas nesse contexto, ela não está fazendo isso. As crianças pequenas não fazem isso porque elas estão muito pequenas ainda. Ok? Então, por favor, menos auê com essa história de criança não namora. Depende da situação. É claro que os pais têm sim que ligar a antena em 880, tem sim que ligar o radar no máximo para captar sinais, indícios de abuso sexual infantil. Mas a criança que chega em casa e fala apenas que ela está namorando o amiguinho que senta do lado dela, porque ele deu uma balinha, ou porque ela acha o menino bonito, por exemplo, isso não quer dizer que ela está sendo vulgarizada. Isso não quer dizer que ela vai começar a transar com 10 anos de idade, ok? Vamos entender e vamos ter um olhar mais flexível para o que é o mundo infantil e o que já começa a adentrar o mundo dos perigos da vida adulta, de abuso, de assédio, de pedofilia. Tá bom? Abuso sexual. Pessoal, agora quando a gente fala de abuso sexual, é o seguinte: quando você suspeita de uma brincadeira, quando você não gosta muito da convivência da sua filha, do seu filho na casa daquele amigo, porque você já percebeu que o pai do amiguinho do seu filho é um homem inadequado, ou porque ele tem um filho adolescente que vive levando moçada para casa e o álcool é liberado e tem muita balada e tem brincadeiras inadequadas, já tem uma história aqui, uma história ali. Quando você não sente segurança no ambiente, minha orientação aos pais sempre é: não permita que o seu filho frequente aquela casa. Não permita. Ah, mas isso vai criar uma situação chata com a pessoa. Tudo bem. Ah, mas eu vou ser visto como quadrado. Tudo bem. É uma escolha que você tem que fazer. Então, os abusos sexuais infantis, na grande maioria, não são a penetração. É a mãozinha por fora, é o beijinho, é a língua. São abusos mais sutis, porque não deixam indício físico. Ou a criança também é levada a fazer esses carinhos no adulto, nos homens e nas mulheres. Sim, mulheres sim. Uma das experiências profissionais dos meus estágios em Miami foi com um grupo de crianças e adolescentes abusados física e sexualmente pelos seus pais ou pessoas próximas.
A maioria daquelas crianças e adolescentes internados no Hospital Psiquiátrico Infantil tinham sido, sim, abusados via penetração, mas, mesmo assim, o ódio maior dessas crianças, a mágoa maior dessas crianças, o rancor maior, o maior trauma, não era pelo pai, que é quem tem o pênis. Não era pelo padrasto, pelo tio, pelo irmão mais velho, pelo amigo do irmão, pelo vizinho. Não era. A maioria daquelas crianças tinha uma mágoa, um sofrimento muito maior pela mãe. Poxa, mas e aí? Por que pela mãe e não pelo pai ou pelo sujeito, pelo homem, né? Que tem o pênis, que é quem de fato penetrou e machucou a criança. Humilhou e machucou a criança. Não, pela mãe, porque na maioria das vezes a mãe sabe. A mãe sabe e não fala nada, porque ela tem medo. Tem medo do marido, tem medo do pai, tem medo do irmão. Ela tem medo, principalmente quando é marido. Isso quando não envolve situações em que a mãe olha para a criança e fala: vem brincar com a gente, vem aqui para a cama com a mamãe e com o papai, vem brincar com a gente. Então eu estou falando essa minha experiência para vocês abrirem a mente e entenderem que não é apenas homem que abusa de crianças. Mulheres também abusam de crianças. Só que a sociedade, quando escuta que uma criança foi abusada, imediatamente já pensa no homem. Porque o homem é quem tem o pênis. Ok. Só que, repito, na maioria dos casos de abuso sexual não há penetração. A maioria dos casos tem mão, boca, carícias, cafunés que um faz no outro. E é onde a criança fica confusa. Porque o cafuné não é gostoso? Eu não falei para vocês que o cafuné é gostoso? Se não é algo que está machucando a criança, como seria uma penetração, a criança fica confusa. E daí é muito comum que crianças vítimas de abuso sexual não falem nada para ninguém, por muitos anos da vida, quando resolvem se manifestar na vida adulta. Isso é muito triste, porque muitas vezes a criança fica sendo abusada por anos e anos pela mesma pessoa a ponto de evoluir para uma penetração. E depois isso vai gerando um conflito de sentimentos dentro daquela criança, porque ela sente culpa pelo prazer que ela tinha. Abuso sexual infantil é um assunto seríssimo, porque causa um caos na cabeça da criança. E porque na maioria das vezes, quem abusa, o abusador, não é um estranho que pega a criança no meio da rua, leva para o mato e estupra a criança. Não. Na maioria das vezes é alguém conhecido. Então a criança pensa: ué, mas o meu tio gosta de mim. E é um cafuné. E é o nosso segredo. Qual que é o problema? Problema nenhum. A mamãe não gosta mesmo de falar sobre sexo. O papai também fica bravo. Já o tio fulano fala comigo sobre isso e faz um cafuné. E eu também faço nele. Olha só, é o nosso segredo. Isso gera um caos interno que muitas vezes não tem reparo. Não tem reparo. Então, o que eu digo a vocês, pais, é: fiquem atentos mesmo aos adultos que convivem com os filhos de vocês. Tenham a certeza da confiabilidade de com quem vocês estão deixando os filhos de vocês, seja homem ou seja uma mulher. E quando vocês ficarem desconfiados que em certos ambientes a chance de acontecer alguma brincadeira sem graça com a criança é grande, não permitam que os filhos de vocês frequentem aquela casa. É preferível você, pai, você, mãe, serem vistos como chatos, sem graça, quadrados, antiquados, antissociais. É preferível brigar com o vizinho, certo? Do que correr o risco do seu filho ser abusado. Porque depois que tem a primeira carícia, depois que tem o primeiro abuso, não dá para desfazer o que já foi feito. Eu preparei um teste para você me responder sobre o quanto você permite o assunto sobre sexo, sexualidade transcorrer dentro de casa com naturalidade. Até a próxima!